Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria, esse aqui é meu amigo Pedro Henrique. Pedro Henrique, está aqui com a gente hoje. Estamos aqui de volta, né? Depois de um tempo que a gente está aí sem gravar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no canal Testemunhar, trazendo dicas, trazendo um bate-papo cristão e também fazendo com que você saia daqui de uma forma mais inspiradora e transformadora, sempre confiando no nosso Deus Todo-Poderoso e todos os dias guia a nossa vida. Bom, Pedro, quero agradecer, tá? Primeiramente você está aqui comigo. Pedro é um convidado, já faz parte aqui um pouco do nosso canal e que esse programa seja de uma maneira para você de grande riqueza e sabedoria para sua vida. Bom, antes da gente então já partir para o nosso convidado de hoje, que hoje o bate-papo é bem diferente do que talvez o que você já está acostumado a ver aqui no canal. Eu quero convidar você já para se inscrever no nosso canal, não se esqueça. Se você não conhece as nossas redes sociais, nós temos canal, tá? Um perfil no TikTok, também temos nosso perfil no Instagram, que vai aparecer aqui para você aqui nessa parte agora. E também, se você ainda não deu like, não se esqueça agora de dar o like. Ou talvez, se você não quiser dar o like agora, não tem problema. Assiste o vídeo e durante os momentos aqui, se você gostar do nosso vídeo, deixa aquele like legal e compartilha para uma pessoa que eu tenho certeza que você vai saber que vai precisar desse bate-papo, tá bom? Bom, Pedro, sem mais delongas, eu não quero mais me alongar aqui, eu quero agora fazer aqui a palavra pro nosso amigo Victor Jades. E aí, Victor, como é que tá, meu amigo? Opa, tudo bem, pessoal? É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Tô aí conhecendo Pedro, né? É isso aí, Pedro. Sou Pedro. Conhecendo o Pedro aí, não tinha conhecido, já conheci o nosso amigo aqui também. Osório, muito obrigado aí pela ajuda, pela força. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom falar de Jesus, né? E falar de Jesus para mim é uma coisa muito importante, que me deixa feliz, me deixa calmo, meio os estresses do dia a dia, né? Sempre é bom bate-papo e falar um pouco de Deus. Tá certo. Ô, Victor, o Victor já participou com a gente aqui, tá? Você que não conhece, eu vou deixar bem aqui ó, nesse card aqui, ó, na descrição. O Victor já contou a história dele, é um cristão, uma pessoa autêntica, e todos os dias ele tem aquela comunhão com Deus, e a história dele é fantástica. Não deixa de assistir. Depois que você assistir esse vídeo, deixa o like, vai lá naquele vídeo lá, assiste lá, compartilhe também com seus amigos, que a história do Victor é maravilhosa. Mas o Victor tem outros dons também, não é? Não é só desbravador, né, Victor? Não é só aventureiro, que eu sei também, que você tem suas paixões aí, que são dois ministérios aí que realmente levam as crianças para Jesus. Mas você também, além da sua área de atuação, você tem uma outra área de atuação ao que você se especializou, ao qual você investe tempo, dinheiro. E eu vejo que é uma coisa que você gosta. Te acompanho nas redes sociais, vejo seus vídeos, vejo suas chamadas, vejo um pouco assim. Ainda não assisti sua palestra, quero assistir ainda, né? Quem sabe algum dia você tiver algum lugar mais aberto, eu consiga fazer, participar. Mas você trabalha, você tem uma empresa de gestão de pessoas, né, Victor? Isso mesmo. Tem uma empresa de gestão chamada Jades Gestão, que é a junção do meu sobrenome, mais a ideia de fazer gestão de pessoas dentro e fora das organizações. E o que te motivou, Victor, assim, a você partir para essa área de gestão? Porque não é uma área fácil de se lidar. Porque, né, Pedro, a gente sabe que lidar com pessoas É difícil é lidar com fácil ou pessoas, né? difícil, Pedro? Vai me lembrar de Moisés, né? Que tinha que lidar com o povo que saiu do Egito, né? Foi tarefa Sim, fácil para ele, né? Verdade. Então, e até hoje não é fácil. Eu imagino, o que motivou você a se engajar nessa área tão importante? é assim, eu passei por muitas dificuldades, né, para encontrar emprego, saber o que eu ia estudar. Passei um longo período da minha vida em off com relação a estudos, né? E de verdade, se a gente não tem um direcionamento, a gente acaba indo para qualquer lugar. Qualquer lugar serve. E aí, de repente, uma pessoa numa agência que eu entreguei um currículo, achei interessante que ele falou assim: "Olha, vou te ajudar". E dele falar vou te ajudar já me veio uma ideia. Aí ele explicou para mim como funciona o currículo, como eu deveria me preparar ali mesmo na agência, né, na hora dele preparar ali os currículos e tudo mais.
Então eu falei assim, poxa, se eu tenho essa dificuldade, muitas outras pessoas também têm. É. Então, que será o que tem que estudar? Daí eu perguntei, o que eu preciso aprender para poder ensinar que nem você? Ele falou que várias áreas. Dentro dessas várias áreas, a mais perto que eu achei interessante foi a gestão de pessoas, né? Uhum. Que é o recursos humanos. Gostaria eu de fazer psicologia, né? Que ele era Sério? psicólogo lá. Mas aí ficou mais perto. Eu achei que foi interessante, onde eu pude me ajudar e aí agora ajudar as pessoas também. Pô, legal, ô Victor. Assim, eu, na época, eu já te conheço há muitos anos, né? Mas eu não sabia que quando você veio aqui, a gente fez aquele bate-papo, você contou um pouco da tua história, Uhum, eu não sabia que você estava nessa área, né? sim. Mas aí de lá pra cá eu vejo assim, eu te acompanho nas redes, eu vejo que você tem desenrolado, você tem feito assim os seus trabalhos, e eu vejo assim que você está tendo um engajamento com isso, porque eu vejo que essa questão da gestão pessoal, você lida muito com a dor das pessoas, né? Sim. Em relação à vida profissional, a uma carreira. O que você mais vê em relação a essa questão da dor, assim? O que é essa dor que as pessoas têm? Talvez, você chegou a mencionar no nosso bate-papo Sim, sobre essa dor, né? sim. Você só não se aprofundou mais porque talvez ali não era o momento certo, né? Mas assim, dentro do que você trabalha, dentro das empresas, do que você tem feito esse bate-papo com as pessoas, o que você enxerga um pouco assim hoje, no momento que a gente está vivendo atual, essa dor que as pessoas assim, talvez elas não sabem, são perdidas, assim, será que é isso? Aí, pior que é. A gente vê como eu passei em várias etapas. Essas várias etapas têm toda a parte da gestão. E de verdade, trabalhar com pessoas é mais difícil. Eu saí de trabalhar com computador para trabalhar com pessoas. A dor específica é não tenho emprego, eu não tendo emprego, não consigo me sustentar. São as duas coisas mais importantes. Se eu sou um jovem, eu não tenho emprego, preciso ter um emprego para ajudar em casa. Se eu Uhum. sou um pai ou uma mãe, eu preciso sustentar minha família. Então acho que essa é a maior dor que gera. Na nossa cidade, ela tem bastante emprego. O que está faltando mesmo é uma mão de obra qualificada. Isso aí é uma coisa Hoje que em dia preocupa muito. é mais difícil a gente encontrar pessoas que queiram se qualificar para estar nessa posição. Né? Porque Uhum. eu quero ser gestor, mas sabe quais degraus para poder chegar lá. Só quer chegar lá. Ah, eu quero ser um pintor. Que eu pintei a escola várias vezes, né? Me divertia lá, era uma diversão. Mas eu sabia o quão duro é um trabalho de ser É. pintor. Não é simplesmente chegar lá e pintar. Macete, tem uns negócios direitinho. Então tudo é uma profissão. Então Uhum. essas dores de não tenho o que comer, eu não tenho onde trabalhar, que dói mais as pessoas. Né? Você encontra muitas pessoas que estão num lugar trabalhando, mas elas não são felizes? Tem. Tem. Eu fiz uma pesquisa, durou 2 anos essa pesquisa. Inclusive, vai estar lá na palestra. É? Vou Olha. contar um pouco da história dessa pesquisa. Essa pesquisa eu fiz entrevista com jovens do ensino médio, de escola pública e escola privada. Algumas escolas públicas e algumas escolas privadas. Também fiz uma pesquisa dentro dessa com jovens que já estão dentro da faculdade, jovens que já terminaram a faculdade e jovens e adultos que estão dentro das empresas. A maioria disse a mesma coisa. Qual que era essa coisa? Eu fui lá porque meu pai e minha mãe mandou. Nossa. Eu fui lá porque teve um amigo que me contou que eu tenho esse dom. Ou um tio, uma tia disse pra mim que seria melhor eu trabalhar em certas áreas. Eu posso citar até uma aluna que falou assim pra mim. Isso foi do estadual. Eu quero estudar veterinária. Por que você quer estudar veterinária? É porque minha amiga disse que eu levo jeito com animal, que eu gosto muito de animal, eu trato muito bem. Mas eu não gosto muito de. Não queria trabalhar como veterinária. Veterinária seria o que eu gosto de animais. Queria trabalhar em enfermagem. Ou talvez em medicina. Ela tava nessa transição, medicina ou enfermagem. Eu falei assim, então estuda aquilo que você mais gosta, você tem paixão. Sim. E tem muita gente que estão numa posição dentro do trabalho, não performa,
não porque é ruim, é porque ela está inserida num lugar errado. Às vezes ela tá lá por impulso, ou às vezes ela vai fazer uma faculdade, como eu disse, por impulso, porque alguém indicou ou não. Quando eu era, desculpa, Claro, eu era adolescente, né, jovem, ainda sou, né, Neuza? somos Mas, todos, Bem né? novinho. somos todos, Novinho, né? né? Me Somos considero. jovens. Mas há um tempo anterior aí, terminando o ensino médio, né, eu fiquei em off também um tempão. Assim, 10. Mas, mesmo naquele período, eu não sabia o que queria, Sim. né? Mas nessa época a gente tá pensando em muitas outras coisas, né? Em alguns casos, né? Mas como que, ou que tipo de conselho você daria para um jovem para ele descobrir o que faria ele feliz? De que maneira a gente pode perceber? Qual é a área que vai me trazer felicidade, que eu vou me sentir inserido, Sim. feliz, fazendo isso? Ah, tem muitas coisas. Posso falar algumas. Pode. Tem muitos jovens e adolescentes achando que a vida de adulto é difícil. Eles falam assim: meu pai e minha mãe sempre falou que a vida de adulto é mais difícil, é mais ruim, é mais chata, é mais não sei o que. Eu falei assim: não é. A vida de adulto, ela só se torna difícil se você não constrói ela. Aí eu dei exemplo de uma casa. A casa é boa quando ela está no alicerce? Não sei, não morei nela ainda, não está pronta. Quando você vai fazendo ali devagarzinho, desde o alicerce, vai olhando cada detalhe, você consegue ter uma ótima e uma excelente casa, independente se ela é grande ou independente se ela é pequena. Então, o conselho que eu dou para um jovem que está aí triste, com medo de ir, né, no No mercado vale da ou decisão ali, no não sabe o vale que da fazer. indecisão, primeira coisa, o que deixa ela feliz? Quais são as paixões dela? O que ela tem de habilidade que nem todo mundo tem igual, que ela consegue resolver com mais facilidade. Ela listando Verdade. as habilidades mais fortes dela, ela consegue pesquisar ou até mesmo ser direcionada a um cargo ou função que faz aquilo que ela gosta. Aí ela começa a entender. Então, se eu gosto bastante ali de mexer com instrumentos, né? Uhum. Mexer com coisas mais delicadas, ó, então eu posso ser instrumentista lá no médico, eu posso ajudar na enfermagem, ou pode ser médico. Ou eu sou muito bom em matemática, de repente posso ser um professor de matemática, de física, posso trabalhar em engenharia, fazer um curso de engenharia. Então tudo vai a partir daquilo que ela gosta. Uhum. E aí, pesquisando, tem muitos testes vocacionais, né? E pesquisando, ela vai entender as paixões dela com as empresas e emprego que bate com aquilo. Daí é só ela somar os mesmos valores dela com os valores da empresa. Deixa eu perguntar uma coisa. É, eu fiz um teste vocacional tempo atrás que ele acertou, né? Porque realmente a área que hoje eu estudo, né? Uhum. Inclusive é a área que eu iniciei lá atrás. Foi a primeira curso na faculdade que eu comecei. Inclusive eu comecei lá no IASP, né? Antigo IASP, em Hortolândia. Foi na área de análise de sistemas. E na época não era nem análise, não tinha análise. Processamento de dados, É, acho. alguma coisa assim. Uhum. Cara, e aí eu fiz lá e, enfim, não consegui concluir porque questões financeiras. Mas depois disso, por causa do meu pai, que sempre trabalhou com logística, né? E por questão também de eu chegar a trabalhar vários anos na área da logística, eu acabei tentando logística não porque eu queria, mas por intermédio do meu pai e por algumas pessoas que falaram, não, mas você leva jeito e tal. Sim. Realmente, eu levo muito jeito para essa área de logística. Eu tive várias experiências, indústria, transporte, comércio, várias áreas. Mas não era o que eu queria, sabe? Sim. Hoje eu estou terminando a faculdade que eu gosto, né? Que é a Maravilha. área de análise e desenvolvimento de sistemas. Informática, né? Sim. Mas quando eu fiz esse teste, antes de eu voltar, para ter a certeza mesmo, ele acertou. Na sua opinião, esses testes, eles têm uma eficácia de acerto ou você acha? Porque ali tem várias perguntas muito pessoais Sim. que levam eles a fazer ali Eles o usam a algoritmo desenvolver uma métrica. métrica, entendeu? É, como você enxerga assim? Você já fez esse teste? Você já indicou? Fantástica pergunta. O teste vocacional, ele é voltado mais para a área psíquica, a área da psicologia mesmo. O teste vocacional,
às vezes, em algumas questões, a gente acaba mentindo um pouco. Não que a gente tá mentindo para nós. Quando a gente vai fazer o teste vocacional, a gente tem que estar numa vibe de tranquilidade. Tem que estar bem com a vida. Porque se a gente for fazer o teste, a gente vai escolher uma situação na qual não é a realidade da nossa vida. Então, assim, ele é excelente. Porém, depois do teste vocacional, se não procurar um direcionamento, ele é em vão para mim. Porque, assim, eu tive muitos clientes que fizeram testes vocacionais que deu N áreas. Deu área de exatas, outra humana, deu área pessoal. E, assim, a pessoa falava assim, não é essa que eu quero, não é essa que eu quero, e nem não tinha nenhum na lista. Daí a gente vai cavucando, a gente vai conversando, vai fazendo pesquisa, e a gente encontra, e a pessoa realmente não tinha nada a ver. Não que o teste vocacional foi ineficaz, foi a maneira na qual foi direcionada que deu essa falha. O teste vocacional, se não tiver uma pessoa para guiar depois, a pessoa fica perdida. A minha filha, por exemplo, ela fez o teste vocacional, saiu N áreas. Ela falou assim, a maioria dessas eu não gosto, a maioria dessas eu não quero. Não tem a ver comigo. Sim. Mas por quê? Porque ela não entendeu a ideia do teste vocacional. Daí a gente vai fazer um trabalho, né? Eu pensei muito, né, em não atrapalhar a decisão, né, da minha filha com relação ao que ela quer escolher. E aí a gente vai direcionando da maneira certa. Legal. Mas é válido. Faça, mas depois, se você ficou com dúvida, se aquilo não. Se você não teve paixão por aquilo, ou aquilo não teve a ver com seus valores, com suas paixões, suas habilidades, procura um profissional. Vai ajudar você. Ô, Vitor, quanto tempo você está trabalhando nessa área mesmo? Nessa área, já tem 3 anos com a empresa 3 anos, aberta. 3 anos. Aham. E mais próximo, eu acho que uns 2 anos eu tenho mais firme, né? No primeiro ano foi mais para conhecer, eu fazia muitas áreas, mas forte mesmo, 2 anos. Em relação, se você já ouviu falar alguma coisa com relação à pandemia para cá, houve alguma mudança psicológica dessa situação de pessoas? Alguma alteração assim, possível, mensurável? Sim. Vocês já comentaram alguma coisa? Trabalho na sua área? Sim, principalmente dentro das organizações de equipe. O pessoal ficou muito recluso. Tinha gente que Reclusivo. porque tinha gente que não tinha verdade. parente em casa e sabia, né? E aí o que acontece? Aí começou a ver o parente em casa, porque tinha gente que saía de manhã, só voltava à noite. né? Aí quando esse à noite voltava, o outro saía pra trabalhar. Então ficava assim, ô, chegou, minha filha tá namorando, eu não sabia. Ah, Então sei. foi muito É bem isso engraçado. mesmo. Mas teve muita mudança, sim, porque mexeu muito o psicológico das pessoas. Muitas pessoas tiveram medo de morrer. E assim, foi coisa do governo, foi coisa não sei o quê. Então ficou aquele diz-que-me diz-que. Isso traz algo traumático, né? Sim, exatamente. Aí na ao longo hora dos anos. deles entrarem pra trabalhar de novo, deu uma quebra. Então muitos vieram com problemas de depressão, ansiedade além do limite. Tem gente que trabalha de home office até agora. Eles viram a importância do home office, só que por outro lado, eles viram que o home office, ele performa mais do que se a pessoa for no escritório. Tem pessoas que performam bem no escritório, mas eles viram que tem pessoas que performam melhor fora do escritório. Entrega resultado, sabe dos seus horários, tudo. Outros dentro do escritório trabalham mais do que home office. Então deu para fazer essa divisão. Então hoje muitas empresas elas adotam o trabalho de home office porque ele tem eficácia. A pessoa sendo fiel naquilo que tem que fazer, ela tem eficácia. Então tem bastante mudança. Assim, você tocou nesse assunto aí de home office, né? Assim, não que é geral, né? Mas eu tenho visto algumas empresas abandonando em si essa questão do home office, né? Por uma questão, não é por uma questão de evolução, não é evolução, produção. A pessoa dá produção em qualquer lugar. Sim. Mas por uma questão psíquica. Porque, por exemplo, tem um colega meu que ele trabalha home office desde quando veio a pandemia.
E, cara, ele fala assim que ele, às vezes ele se sente muito solitário. Sim. Porque ele olha do lado, ele só vê a casa dele, o quarto dele, né? Que vira o escritório dele. E ele fala assim que muitas vezes ele sente vontade de conversar com o coleguinha do lado, ter aquela rotina, né, tal. Uhum. Mas a empresa adotou isso e ficou, né? E tem algumas empresas que viu que os funcionários não estavam dando rendimento, porém estavam tendo uma questão de trato com outros funcionários um tanto ríspida, um pouco seca, sabe? Você não tinha aquele Sim. companheirismo que tinha por essa questão. E eles resolveram romper essa questão do home office e voltaram, mesmo para a empresa sendo melhor, porque ele não tem custo de transporte, entre outras coisas, né? Talvez alguns cômodos lá não vai pagar energia, vai mais barato, mas por questão dos colaboradores, eles voltaram, né? Então, assim, tem algumas exceções também, né? Porque realmente você fica trabalhando em casa, só você Sim. ali, acho que deve ser meio bastante, né? Acho Um que pouco vai assim. também de empresa para empresa. Eu super apoio, já tive muitos empresários perguntando sobre, né? Então, assim, o que eles devem fazer? Eles têm que fazer uma avaliação. Avaliação 360, por exemplo. Cada um avalia um e vê como tá performando. Se aquilo não traz resultado, porque hoje para as empresas tem que trazer resultado. É. Se não traz resultado, não tem problema nenhum, não tá nada errado ter que voltar. Porque se ele entendeu que trabalhando junto, mesmo com as dificuldades com a equipe, é só fazer um trabalho com a equipe. Primeiro, começa lá na liderança, faz um trabalho com a liderança, deixa a liderança forte. Depois de deixar a liderança forte, aí vai para os liderados. Até chegar no último pé de funcionário. Porque se você não alinhar isso com eles, eles não entendem o propósito da empresa. Ah, mandaram voltar, voltei. Daí eles voltam, começa a fazer aquilo que estava acostumado a fazer. Hoje em dia já é muito diferente muitas coisas. E aí acaba dando errado. Então, assim, primeiro faça uma avaliação, vê como era a entrega antes, faz uma avaliação de um mês com eles lá e vê se deu certo. Se não deu certo, faz a avaliação de novo. E aí vai achando as dificuldades e vai sumindo com os problemas. Super Ô válido. Vitor, e toda a questão do relacionamento aí, né? Por disso, o relacionamento estava tão bom na empresa e acabaram voltando. Eu me lembrei de uma coisa. Eu trabalhei numa empresa, né? Isso faz tempo, né, 18 anos, 18, 19 anos. O ano passado, né? Aninhos aí. Aí, Vitor, os encarregados, né? Levaram o pessoal de mexe com questão também, né? Dessa área. E eles fizeram reuniões mensais. Sim. E em umas delas tinha dinâmicas. Dinâmicas que. Eu lembro de uma específica aqui, que vendava nossos olhos. Tinha que estar bem vendado, ninguém podia olhar, né? Colocou nós num quarto, tamanho mais ou menos aqui, e uma corda na mão de cada um. Era a mesma corda, né? Todos vendados. Todos vendados, a Interessante. mesma corda. Legal. E aí, se alguém tirasse a venda, era 8 minutos, ninguém podia falar nada. Eu acho que eu tô exagerando aqui. 2 minutos, ninguém fala nada. E aí, se falasse nesse tempo, era mais 2 minutos. Então, a dinâmica era o seguinte: a gente tinha que formar um quadrado. Era algo simples. A questão é trabalhar com simetria, né? Uhum. Só que todo mundo com o olho vendado. Sim. E aí, a gente demorou um tempo. Tinha funcionários mais velhos que eu lá, né? Em respeito, eu fiquei meio receoso. Até que eu falei assim, ó, o pessoal da ponta, né? Que estão na ponta aí perto da porta aí, estica, né? Aí eles começaram a se desenvolver e deu certo. Mas eu lembro que foi necessário um tempo, porque o pessoal resolveu tirar a venda, outro falou alguma coisa na hora que não devia, aí Sim. demorou uns minutos, né? Eu ia ver com você o seguinte, a pergunta minha, né? Vocês também trabalham com isso, né? Em determinada empresa? É válido isso? É necessário, né? Porque havia certos conflitos lá, né? Sim. Acho que talvez foi por isso que, na época, em 2008, 2008, fez isso. Você já fala viu esse... a questão da dinâmica? Da dinâmica, esse Ah. modo, né, de tentar fazer com que trabalhe-se em equipe.
Não foi só essa dinâmica, foram várias. É que eu lembro mais dessa. Você Né? lembrou mais Eu essa, lembrei mais dessa, que ficou eu tive mais uma atuação marcante. ali, né? Certo. É válido e acho que todas devem fazer. Por conta do seguinte, trabalhar com pessoas é difícil. Pra ser líder é mais difícil ainda, porque o líder tem que trabalhar com o temperamento dele, tem que ter uma inteligência emocional muito aguçada. O líder, o chefe é outra vibe, outra linha. Uhum. Mas o líder tem que estar com a sua inteligência emocional muito aguçada, porque trabalhar com pessoas, você fala assim, põe isso aqui, aqui. Ele põe aqui, mas ele põe assim. Mas na ordem de serviço é pra pôr assim. Ele falou, não, mas não tem. Então fica naquela, né? E esse trabalho motivacional, eles colocam uma mentalidade em cada funcionário de que todos são importantes. Todos têm que ter uma escutativa. Todos têm que escutar um outro. Ó, pera lá, qual é a sua ideia? A minha ideia é essa. Ó, vamos tentar fazer assim? Também eu posso concluir com essa daqui. E assim, um vai se encaixando no outro. Um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo. Tem diversas dinâmicas que dá para ser aplicado em todas as empresas. Quer ver uma? A pessoa vai lá, tem muito problema de fofoca, né, em algumas empresas. Maioria. Várias. Várias. Aí você tenta descobrir quem é o principal. Depois que você descobre quem é o principal, o formador de opinião, teve até um rapaz que falou assim, ó, faz o seguinte para esse formador de opinião, chama ele na sua sala. Líder, né? Chama ele na sua sala e fala assim, olha, eu tô preocupado com você, eu vejo você muito cabisbaixo, muito triste, chateado com a empresa, tá acontecendo alguma coisa com você? E claro que ele não ia falar. E eu falei para ele, espere que ele não vai falar nada. Se ele falar, ele vai mentir. Fala assim, faz o seguinte, pega suas coisas, vai pra casa, vai descansar. Amanhã cedo você vem aqui no meu escritório. Isso vai dar um baque nele, porque ele vai achar que ou vai ser mandado embora, tudo. Eu falei, não, eu tô preocupado com você. Mostre pra ele de verdade que você tá preocupado com ele, porque se ganhar ele, você ganha o resto. E ele fez. Aí a pessoa voltou no outro dia, eu não lembro o nome do rapaz, mas a pessoa voltou no outro dia, falou assim, né, já pronto pra ser mandado embora, disse que levou até a carteira de trabalho no bolso, né? Olha. Quando chegou lá, falou assim, e aí, chefe, você vai me mandar embora? Eu falei, não, tô falando sério, eu tô preocupado com você, o que eu posso fazer pra te ajudar? O que você conhece? Aí ele começou a entender o rapaz. Como ele conhecia a maioria, eu falei assim, eu sei que você conhece todo mundo ali. Eu quero saber como a gente pode fazer pra ajudar eles, porque eu sei que você é a líder deles. Quando a pessoa começa a trabalhar dessa forma, e não é mentira, porque o formador de opinião, ele é um líder nato. Sim. E ele falou assim, como você conhece a característica, eu acho que você pode me ajudar. O que você acha de você me ajudar aqui um mês? Aí a pessoa vai se sentir o quê? Importante. E aquilo que ela queria fazer, pedir a conta, entregar atestado, como fazia muita fábrica fazia muito isso. Aí ele torna-se amigo do chefe. E aí falou assim, olha, eu vou deixar nas suas mãos, começa a dar pequenas responsabilidades. Ó, vai naquele grupo lá, ajusta eles, faz isso aqui, aquilo ali. E foi dando certo. 2 meses, cara, ficou na mão do chefe. Por quê? Ele não mentiu. Falei assim, faça como se fosse mesmo, como se fosse pra você. Falei pra ele. Ele não mentiu. Ele fez o que precisava, não gastou nenhum dinheiro do bolso. Ele fez o quê? Ele deu um salário emocional. Teve uma palestra que eu fiz numa igreja, que eu falei sobre como ter um bom trabalho sendo um bom cristão, nessa época. Foi numa igreja metodista. E aí, tinha que falar muito sobre como ser, como eu chefe cristão, como eu um funcionário cristão. Daí eu falei assim, vocês sabem o que é salário emocional? Ninguém levantou a mão. Eu falei assim, salário emocional você não gasta dinheiro, você gasta só seu tempo, porque você vai ter que pensar, vai ter que articular. E foi muito válido. Então a questão da dinâmica, eu acho que é muito importante. Principalmente nesses casos que as equipes estão todas desalinhadas. Eu acho importante. Interessante que interessante que você vê, traz o olhar de um chefe não autoritário, mas aqui com uma visão mais empática e inteligente de lidar com a Sim. situação, né? Muito interessante esse Eu novo gostei, olhar que as eu empresas gostei, têm. eu gostei dessa abordagem, Essa porque abordagem interessante. fica a dica aí pra quem é dono de empresa, viu? Você que é chefe, é gerente aí. Eu achei legal porque realmente essa abordagem aí, você fala pro cara, não, vai embora descansar, depois amanhã você vem aqui. Pô, o cara dá um baque no cara. Sim, Entendeu? dá Dá um um medo. baque.
Eu acho que nem eu trabalho externo, né? Então, assim, eu dificilmente vejo meus chefes. Mas teve uma vez que o meu chefe falou assim: não, eu preciso falar com você. Onde é que você tá? Eu tô em tal lugar. Não, eu vou aí. Né? Na hora, tipo assim, pô, eu tô fazendo meu trabalho, de Tá repente. acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Aí chega naquele dia, ele não veio. Eu falei, poxa vida, ele não veio. Aí no outro dia ele falou de novo: pô, não deu por aí que eu tava em reunião e tal. Você vai estar, vou estar no roteiro. Não, beleza, eu vou lá. Aí você fica assim. Depois eu vi que não era nada, era só uma informação que ele queria de mim pessoalmente, Sim. não ser pelo WhatsApp. Mas assim, é interessante, por quê? Porque a Demais. pessoa reflete. Porque, olha, uma coisa eu falo hoje, o Victor. A pessoa trabalha na empresa, às vezes ela fica muito tempo na empresa, começa a ficar meio estagnado, Sim. entendeu? Aí o rendimento começa a cair, entendeu? Isso é normal do ser humano, acontece. Se a empresa, o gestor, ali o líder, o gerente não tem a visão, poxa, ao invés de eu demitir a pessoa, vamos pegar o histórico dele, entendeu? Isso aconteceu comigo. Entendeu? Isso aconteceu, a empresa que eu trabalho atualmente, quando eu entrei assim, né? Oh, da hora, vamos fazer e tal. Ah, E 2 anos depois, eu recebi teve uma convenção, todo ano tem convenção na empresa. 2 anos depois, eu nem esperava. Tava lá todo mundo lá de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de vários estados lá. De repente apareceu lá. Chama lá? Colaborador, colaborador inovador, alguma coisa assim, eu não lembro agora o termo. Tava lá aparecendo meu nome. legal. Aí os amigos meus, eu sei, mano, vai lá, é você. Eu olhei a minha foto lá, fui lá, beleza. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, tá começando a ficar meio estagnado, eu comecei a dar uma caída, entendeu? E aí, o meu coordenador chegou em mim, cara, ele falou assim, cara, vamos vencer. Eu vejo que isso é histórico, você é um cara que teve grandes vitórias, você teve boas resultados na empresa. Tô vendo que você tá meio, talvez um pouco cansado, Sim. mas ó, a empresa tem isso pra você e tal. Cara, isso me deu assim, só um bate-papo que ele veio conversar comigo. Isso Revigora. revigora, já sabe, me deu ânimo e tal, uma coisa diferente, entendeu? Sim. Mas, Victor, voltando aqui falar, se você falou um assunto aí, cara, que eu achei interessante. Você falou sobre o colaborador cristão. Depois eu vou ter um termo que você mandou aqui, que depois eu quero entrar no método 3C. Legal. Quero saber o que é isso, eu fiquei Legal. curioso. Mas antes de entrar no método 3C, eu queria ver com você, o Pedro tá aqui também, o nosso amigo Lena também, existem comportamentos que são de colaboradores cristãos, que realmente tem uma vida ativa com Cristo, tem um relacionamento, e a pessoa que ela é um bom cidadão, né? Ela não tem talvez uma religião, talvez pode ser até um ateu, mas ela é um bom cidadão. Sim. A gente até conversou nos bastidores um pouco sobre isso, né? E tem aquela parte que a pessoa que ela é um bom cidadão, ela consegue ali, se o chefe falar pra ela, olha, fala que eu não tô, né? Ela vai dar um somebody love ali, né? E consegue fazer ali a mentirinha, né? Mas se a pessoa for cristã, ela sabe que se ela falar uma mentira, ela vai estar cometendo um pecado, né? E isso para o caráter dela, para o relacionamento dela com Cristo, não vai ser legal, né? Então, assim, dentro do que você trabalha, você com certeza já conversou com pessoas cristãs, pessoas não cristãs. Qual que é, assim, a dificuldade de um cristão trabalhar no mundo corporativo que muitas vezes não enxerga ela como um cristão, não sabe que a atitude dela tem que ser diferente por algumas questões aí que qualquer pessoa faria e agradaria o chefe, mas ela, você conseguir entender. Opa, legal, consegui entender. Ótima pergunta. Eu tive uma situação muito parecida com essa. Trabalhei numa empresa, não vou divulgar, né? Pra não ficar chato. Tá certo. E eu faz um tempo já que trabalhei nessa empresa. Gostava bastante de trabalhar lá.
Eu tinha um cargo de confiança lá. E ao fazer alguns testes, fazer umas verificações, eu percebi que tinha algo diferente. Então, eu fiz um relatório, porque a gente puxa o relatório, põe lá no Excel. Adoro Excel, né? Adoro computador. Daí eu colocava, fiz o mapa e depois eu fiz lá o gráfico. E mandei pra chefe geral. Aí no outro dia eu trabalhava de madrugada, então dava tempo de fazer com mais tranquilidade, mais calma, né? Tudo mais quieto. Depois dar uns detalhes. Viu? Né? Aí, quando chegou lá, saiu um detalhe muito específico, né? Sim. Assim, olha, acontece isso e a gente precisava mudar. Mas não, isso aqui não existe. Você vai ter que fazer outro relatório, porque isso aqui não existe. Eu falei, não, mas tem, né? Eu tentei explicar da melhor forma possível. Eu falei assim, vem cá, vamos conversar. Quem quer jogar, joga. Quem não quer jogar, tem que sair. Eu falei assim, aí falou de altos ganhos, né, e tudo mais. Eu falei assim, eu prefiro sair. Mesmo tendo um cargo de confiança, era onde eu tinha lutado para chegar, eu achei interessante. A questão do cristão e da pessoa que é um bom funcionário tem tudo a ver com ética. Não tem a ver muito com o cristianismo, essa parte. Se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma pessoa de ética, uma pessoa que entende qual é o propósito de eu estar ali, mesmo assim ela não vai ceder. Mas a gente sabe que tentações existem. Fala de dinheiro, principalmente, por fora, essas coisas assim. Tem muitas empresas que fazem isso e pagam por fora. E é muito triste a gente ver no meio corporativo isso. E ver pessoas que aceitam. Agora você falou sobre a diferença do cristão e a pessoa que não é. A pessoa que não é, ela vai usar a ética. Porque ela é uma boa pessoa. Olha, pela ética eu acho que não é legal e eu prefiro não ir. Agora, o cristão, além da ética, ela tem um contrato. Ela sabe que ela deve satisfação a alguém maior, que seria Deus. Então, antes mesmo de vir a ética, vem Deus. Sim. Poxa, eu não posso desagradar a Deus. Se eu estou aqui, porque Deus me deu essa oportunidade. E se não for essa oportunidade, se aqui já cessou o meu trabalho, Deus vai abrir uma outra porta. Então, a segurança do cristão é que ele só coloca em Deus. Se ele não fizer, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Tá tudo bem. Porque se Deus abriu aquela porta, ele pode abrir outras. E é só confiar nele que tá tudo certo. A gente tem casos e casos aí no meio corporativo que a pessoa perdeu o emprego porque se tornou um cristão adventista, por exemplo, e não trabalha mais ao sábado. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Deus cuida. É verdade. Diz a palavra assim, buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a pessoa buscou, ela acreditou nisso. Foi difícil, foi árduo, mas Deus ele prepara a pessoa para um presente maior. Então, quando ela estava preparada, Deus deu um presente maior para ela. Então eu acho que a ética tem que ser importante para aqueles que não é cristão, é ateu, não importa. Tem que ser importante, tem que entender o propósito. Para o cristão, Deus vem antes da ética. Então, antes de chegar lá, já decidiu, não faça. Eu queria mencionar aqui o testemunho que nessa mesma empresa que eu trabalhava, né? Sim. Eu era o operador de uma máquina e tinha outras 11 pessoas, às vezes 9, depende do jeito que tava trabalhando, né? Ou era 12 ou era 9. Sim. Comigo 10. E era de curtume, né? Mexe com couro. E entre o pessoal da minha equipe tinha um rapaz chamado Valdemir, cristão. Eu não era cristão na época, né? E nem meus outros companheiros que estavam lá, né? Então, 10 homens ali trabalhando madrugada, né? Trabalhava rindo, conversando, brincando, falando bobagem, né? Um com o outro. Mas esse rapaz, inclusive a turma tirava onda com ele, né? Porque ele apenas era noivo e não tinha casado ainda. Sim. E para um cristão, né? O ato sexual apenas após Após o casamento. o casamento, né? Casamento. E o pessoal ficava tirando onda com ele, não, Isso nada, aí. nunca, falando pra ele, Sim. né? E ele... De fábrica, o pessoal Isso é sempre assim. comum. Não, Né? não tem jeito, né? O pessoal é assim mesmo. Mas ele sempre com um comportamento ali, assim, cristão. Sim. E eu, tendo essa lembrança dele, vejo que ele foi uma testemunha cristianismo, né? Sim. Princípios morais ali, pra mim, que ali estava, né? Que não era cristão ainda. Sim. E quão válido é
né? Quão válido é, quão impressionante é, né? Quanto causa memórias precisas em nossa mente, a gente vê o testemunho de alguém que segue seus valores, né? No caso, Sim. os valores cristãos. No caso desse... Muito importante. Importante porque, assim, vou só fazer aqui a menção, né? Que a gente conversou nos bastidores. Um amigo meu, né? Da cidade de Hortolândia. E ele trabalhava numa empresa para telemarketing, né? E era uma empresa de cobrança de veículos. Sim. E ele era um cristão adventista, jovem. Era um dos primeiros empregos dele. E a gente sabe que quem tem carro, quem tem financiamento, sabe que depois de uns meses, né? É o banco, a gente fala que é o banco, né? O banco liga e fala, ó, se não pagar, seu carro vai estar em busca de apreensão, qualquer blitz aí vai ser levado, né? Só que acontece, eu não lembro como que é hoje. Graças a Deus eu pago a minha parcela em dia, né? Mas eu sei que antigamente você tinha que dever mais ou menos aí uns 5 meses, 6 meses mais ou menos, para o seu carro entrar na questão de busca e apreensão. Aí realmente, o carro eles vinham em sua casa, pegar. Só que até 3 meses não tinha isso. E aí a empresa começou a cobrar ele de falar para ele, olha, você está atendendo clientes que está devendo 3 meses, você tem que dar uma pressionada pro cara pagar. Mas como eu vou pressionar? Eu já falo tudo que eu preciso falar, eu falo. Não, você vai falar para ele que o carro dele vai ficar em busca e apreensão. Já está em busca e apreensão. Aí ele falou assim, pô, mas isso é mentira. Pô, mas o importante é você conseguir que ele pague, não sei o quê. E a sua meta? Ele vai ficar onde? E ele ali, né? Tá bom. Aí quando ele ligava para as pessoas, ele não falava. E você falava, ó, se você não pagar, seu carro vai chegar nesse momento. Tarará. E Deus abençoava que ele às vezes conseguia, às vezes não. Só que, devido à grande pressão do chefe dele ali, ele atendia muitas ligações e a maioria delas ele não tinha resultados. E aí o patrão dele falou, ó, ou você faz o que eu tô te falando, ou você, como é que é? Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não posso mentir. Na Bíblia fala que eu não posso dar falso testemunho. Tá na lei de Deus. E eu sou uma pessoa que adora a Deus, eu não vou fazer isso. Mas como é que vai ser agora? Ele falou, eu me demito. E ele se demitiu, pediu demissão naquele momento. Sim. Ó, pode fazer minha carta de demissão aí. E ele saiu dessa empresa, ele honrou a Deus, e quando foi dali alguns dias, ele estava empregado de novo. Deus honra, Num né? lugar onde ele não Deus precisava honra. dessa Louvado pressão, seja não precisava Deus. mentir, ele é autêntico a Deus. Então, assim, você que é cristão, você que está passando por uma dificuldade no trabalho, vale a pena você falar a verdade. Às vezes a gente esconde algumas coisas para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o nosso bem, né? Sim. Mas isso não é certo. Eu não vou falar que eu já fiz isso, que eu já fiz já. Mas eu não me senti orgulho disso, não. Eu me senti envergonhado. E depois que eu pedi perdão para Deus, eu consegui renovar minha vida. Amém. E depois eu consegui aí ter mais anos de trabalho onde eu estava. Então, assim, a gente tem que viver bem, né? Sim. Não basta você estar num lugar e você viver mal ali. Sim. Porque chega uma hora que a cobrança vem. E a Sim. cobrança de Deus era maior. E é engraçado que essas cobranças deve ser uma empresa de call center. Realmente eles têm meta para alcançar. Então, chega no final da semana ele tem uma meta. Chega no final do mês ele tem outra meta. Então, cada semana tem uma meta para bater. Cada dia tem uma meta para bater. Então, eles cobram mesmo, os funcionários. Só que eu já fui supervisor de call center. Eu tinha que cobrar também. Pra você ter uma ideia, meus funcionários dormiam. Quando eu cheguei na madrugada, dormia. Eles traziam um travesseirinho. Eu falei, não, pera lá. Vamos ajustar isso tudo? Aí tinha um pessoal que chegava na sexta-feira, ia pra balada e tal. E não vinha trabalhar. E aí eu falava assim, gente, na sexta-feira eu não consigo nem ver, porque sexta-feira eu não vou. Eu vou no sábado à noite, do sábado pro domingo. Ou muitas vezes do domingo pra segunda. Até como eu folgava da sexta pro sábado, aí eu poderia escolher ou do sábado pra segunda, pra o domingo, ou domingo pra segunda. Daí quando chegava lá, o pessoal, né, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu deixo pra vocês fazer pelo menos uma festinha durante a semana. Traz café, vocês trazem uma comidinha, faz uma... Então, tudo dá pra
se conversar. Ó, Uhum. mas tem que Jogo entregar de cintura, meta. hein? Tem que entregar meta. É. E ali, nessa época, eu tava com a intenção de ser líder. Então, quando eu pensei nessa parte de o que eu quero ser na minha vida, eu pensei, eu quero ser líder. Eu quero aprender a tratar bem as pessoas na qual eu fui tratado mal, por muitas Uhum. vezes. Então, é muito melhor você trabalhar com uma pessoa sorrindo do que uma pessoa que, mesmo performando, sempre tá com a cara carrancuda, sabe? Chata, aquele clima pesado. Então, se você trata bem, ela te devolve muito mais do que você trata bem. Né? Então, Verdade. assim, essa afinidade que eu criei com eles lá foi super bacana. Inclusive, quando eles iam faltar, eu falava assim, vale a pena? Você vai perder o salário, vai perder uns dias aí, não vai ser legal. E outro, se você não for no médico, acontece? Advertência, várias advertências, vai ser mandado embora pro justa causa. Sabe? Explicando para eles como é que funciona dentro da empresa. Eles entenderam o porquê não faltar. E com outros supervisores tinham um conflito com isso, porque eles batiam de frente, um batia de frente com o outro. Quando você bate de frente com o funcionário, não adianta. Você sendo líder, você ainda perde. Porque o líder, ele depende da equipe. O líder não é líder sozinho. Ele é líder com uma equipe para ser liderado. Então, essa parte também, por exemplo, eu como líder cristão, vamos supor. Eu tenho coisas a fazer. Será que eu vou mandar eles fazer o errado? Será que eu vendo eles fazer errado, eu vou fazer vista grossa? Então tem toda uma questão, tanto como funcionário quanto o líder. O líder também tem que ter essa cabeça, o líder cristão tem que ter essa cabeça. Poxa, Deus vem primeiro. Então se eu der o exemplo, ele não tem como cobrar depois. Quando eu for cobrar, eles falam, não, ele faz certo. O líder, por exemplo, é muito importante É também. importante, porque o líder ele é um espelho. Ele é o primeiro contato ali que o colaborador tem tipo assim, liderança, aí tem gerência, coordenador, e assim vai, E né? assim vai. Ô Vitor, o que é esse metodologia 3C que você mandou pra mim aqui? Eu fiquei curioso. A metodologia 3C foi assim, eu fiz a pesquisa, né? Essa pesquisa que eu falei com 200 alunos. Uhum. E assim, mais de 70% dos alunos que estão ali no ensino médio e tudo, eles estão perdidos, muitos deles. Muitos já sabem, porque tem os pais ali que ajudam, que guia, outros já são autodidatas, já sabem o que quer, mas é bem a minoria. Uhum. Os jovens que estão nas faculdades, por serem impulsionados, eles ficam perdidos nos cursos. Aí estuda 6 meses um, estuda 6 meses outro. Os que estão já no trabalho, trabalham um pouquinho e trabalham um pouquinho aqui. Então, esse teste com essa metodologia deu muito certo para muitas pessoas. Então, eu falei assim, poxa, se deu certo para um, se deu certo para outro, é uma coisa. Agora, se deu certo para um monte de gente, todos que eu apliquei não deu errado. Para aqueles que fizeram mesmo. E assim, quando eles pedem consultoria, mentoria, eu vou atrás, eu ligo, e aí, como é que tá? Me dá o feedback, me vê como que ficou lá o emprego, se eu for fazer entrevista. Então, assim, eu fico ajudando eles para poder entender quais são as dificuldades e como posso melhorar nas metodologias, né? Então, a metodologia 3C são 3C mesmo. Conhecer, conectar e construir. O conhecer é o autoconhecimento. É você se autoconhecer, você olhar para si mesmo no espelho e falar: quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Aí, geralmente eu falo assim, que é o que a maioria das pessoas falam. E é verdade, e funciona. Pega uns cinco habilidades suas, 5 coisas boas que você tem. Agora você pega 5 coisas ruins que você tem. E aí a pessoa vai entender o que ela menos faz e o que ela mais faz. Você não tem que potencializar aquilo que é fraco em você. Você tem que potencializar aquilo que é forte. Porque a fraqueza, ela vai diminuindo quanto mais você performa. E aqueles problemas que você tinha, não existe. Ele vai sumindo, porque você sempre vai performando. Então, o autoconhecimento é saber quais são suas paixões, o que eu decido, o que eu sei fazer com mais facilidade. Aí eu encontro uma empresa que tem todas as habilidades que eu tenho e eu preciso criar mais alguma, aprender mais algumas. Eu vou atrás, vou aprender aquelas habilidades, isso é o conhecer. O conectar é eu saber qual é a empresa, me conectar com pessoas, fazer um network mesmo, né? Me conectar com pessoas falando sobre, você saiu de um emprego assim, eu tenho essas habilidades. Conectar com empresas, pesquisar as empresas na qual
possivelmente poderia trabalhar, porque muitas empresas têm várias áreas. E se de repente uma dessas áreas eu posso entrar? Sim. Então esse conectar é muito importante. E o construir é você começar o plano estratégico. Depois que você conheceu, depois que você fez network, fez ali a pesquisa do mercado. E a pesquisa não é só empresa, são pessoas que ligam na empresa X ou que conhecem alguém da indústria tal que vai poder me ligar até onde eu preciso. E ali eu vou sentar e vou construir meu plano estratégico. Quais são as habilidades que eu tenho? Quais eu preciso desenvolver? Aí essa eu preciso desenvolver? Então vamos desenvolver. Aonde eu quero trabalhar? Aí vale estudar a missão da empresa, a visão da empresa, como as pessoas se portam, se vestem. Quando eu tenho a oportunidade, me qualifiquei para estar na empresa dos meus sonhos, que não é impossível, para ninguém não é impossível, aí a pessoa vai. Legal. Tem duas maneiras que... Tem várias, mas essas duas maneiras são as principais que a empresa vai contratar alguém. Ou porque a empresa está crescendo e precisa de mais gente no posto, ou porque está substituindo. E aí, o jovem que não tem experiência, se ele for substituir, ele vai tropeçar, vai ter dificuldade. Então, essa outra visão do conectar. Saber se a empresa está, na hora da entrevista, vocês estão recolocando ou vocês estão expandindo. Porque se vocês estão recolocando, eu ainda não tenho experiência na área, mas eu estou estudando para isso. Ou já terminei e eu preciso da minha experiência. Então, ali no tete a tete na entrevista, nessa parte de construir, você está construindo. Não passei na entrevista. Aí você pega, qual foi a minha falha? É muito interessante, quando a pessoa vai para uma entrevista e não passa, elas não voltam, não perguntam por quê. E se for um detalhe que ela disse? E se for um comportamento que ela deixou de ter? Ou se for uma habilidade que ela não tem, ela precisa desenvolver? E aí, quando você pergunta para o entrevistador, o que eu preciso melhorar então? Aí ele vai te olhar com... Pô, essa pessoa é uma pessoa de mindset e crescimento. Então eu quero uma pessoa assim na minha empresa. Você vai fazer o seguinte. Aí tem uns que falam, vai aprender isso aqui. Daqui 6 meses vocês voltam. Porque tem empresas que tem um período, né? 6 meses, 1 ano. Daqui X tempo você volta e eu vou contratar você. Então ele ganha um amigo ali. Aí ele fez um outro, né? Eu falei assim, eu vou ficar com o seu contato. E se tiver mais alguma coisa, eu vou aprender mais com você. E assim vai. Tá aí uma pergunta que muitos não fazem. Sim. Né? Perguntar o porquê que não passou a entrevista. É difícil, porque fica chateado. Eu fiquei muitas vezes chateado. Também. Às vezes eu ia vestir de qualquer jeito também, não sabia como me portar numa entrevista. Depois que a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente começa a entender como que é a lógica da entrevista. Mas quando eu fiz a gestão de recursos humanos, que é como se eu fizesse a entrevista, eu comecei a entender o lado do entrevistador. Para poder entender o lado de quem eu vou entrevistar. Porque o entrevistador, de certa forma, ele fica com medo de constranger a pessoa, de fazer perguntas erradas e perder um funcionário bom, de repente. Então Legal. tem esse lado também. Eu falo assim, ele não vai só entrevistar, não deu certo, vai embora. Infelizmente, tem pessoas que trabalham bem, tem pessoas que trabalham ruim. Mas o entrevistador de raiz mesmo, que quer alguém para a empresa, está buscando alguém para a empresa, ele fica com medo de constranger a pessoa não conseguir dar a resposta que ela precisa. Olha, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas aquela pergunta lá, ou perguntinha capciosa, viu? É aquela... Cite suas qualidades. Você vai lá e começa. Organizado, não sei o que, responsável. Agora cite os seus erros, né? Seus defeitos. Seus defeitos. Rapaz, aí você fica assim, qual que é o meu defeito? Aí o pessoal fala, sou muito perfeccionista. Não, Pelo não, amor de rapaz, Deus, gente, não faça isso. Não, tem, assim. Não faça isso. Assim, isso surge em muitas entrevistas. Até boa entrevista ou mesmo no preenchimento de fichas. É mais do que no preenchimento de fichas, E é né? eliminatório, viu? E é eliminatório. Qual a dica que você dá? A dica? Super simples. Seja você mesmo. O que você resolve fácil? Lembrando que para você fazer um planejamento de carreira, você estudou a empresa. Você entende sobre o cargo que você foi lá. Porque se a pessoa fala assim, eu já ouvi pessoas falando assim, vou largar meu currículo lá na cidade. Não é largar o currículo. O currículo é sua carta de como você trabalhou nas empresas, o que você resolveu dentro das empresas. O recrutador vai pegar e falar assim, essa pessoa resolveu alguma coisa que a gente precisa.
Ele vai chamar para entrevista. Quando a pessoa pergunta das suas qualidades, fala assim: olha, eu tenho facilidade com isso, eu tenho facilidade com aquilo. Eu vi também que a empresa tem isso aqui, que encaixou com aquilo que eu tenho facilidade. Agora fala os seus efeitos. Às vezes eu sou distraído, preciso melhorar. Fala mesmo as suas dificuldades. Às vezes eu esqueço de alguma coisa, então, como eu sei que eu esqueço, eu tenho que anotar. E de verdade, por exemplo, hoje, esses dias eu tenho falado pra minha família, o pessoal, gente, eu tenho que anotar agora, tô tendo Alzheimer. Eu tenho. Então tem coisas que eu Meu preciso celular é anotar. meu melhor amigo pra fazer essas coisas. Ó, eu falei com você na sexta-feira, foi, né? Foi. Eu até no domingo já não lembrava nada. Então aí eu olhei as conversas, eu falei assim, olha, é verdade. Então o que acontece? A pessoa tem que ser honesta em dizer quais são realmente os seus efeitos. Perfeccionismo, né? Se você falar que é perfeito, já tá eliminado. Porque a pessoa vai falar assim, esse aqui tá querendo me impressionar. É. Então, a dica que eu dou, seja verdadeiro. Fale o que realmente você é. Fale o que você é, quais são as suas debilidades. Porque se ele entender que você tem dificuldade mesmo e tem habilidades que vai soar melhor dentro da empresa, ele vai te contratar. Dificilmente não. Uma boa dica pra eu dar pro meu filho que tá procurando emprego, né? Opa, com O certeza. jovem aprendiz. Jovem aprendiz? Tem 17 anos. Ah, tem idade da minha filha. É. Tem idade da minha filha. Já fala pra ele, ó, pega essa metodologia 3C aí Vou falar pra ele. e já vai atrás. Vou procurar teu Já. perfil lá, ver mais dicas lá. Você sabe que uma vez eu falei um defeito, né? Que eu falei, olha, eu escrevi, falei, eu distraio, eu sou muito distraído, né? E eu preciso melhorar isso. Sim. Né? Coloquei lá. E assim, a empresa não me contratou, mas assim, eu procurei ser sincero, né? Porque eu tenho várias qualidades, mas também tenho os meus defeitos, Claro, né? todo mundo tem defeito. E uma coisa assim, Vitor, que eu já fiz, né? Assim, eu tô fora um pouco de procurar emprego, graças a Deus, né? Que tô no mercado já faz graças a uns Deus. 4 anos já, né? Mas, assim, o que eu sempre faço quando eu entrego um currículo numa empresa, ou eu mando pelo e-mail, uma coisa, a empresa me chama para fazer uma entrevista, a primeira coisa que eu faço é entrar no site e ler assim, qual é a empresa, o que ela faz, mesmo. a história da empresa. Por quê? Porque nesse lance que você vai conversar com a pessoa, você pode não assim usar para impressionar, mas você pode mostrar para o entrevistador que você pesquisou na empresa. Assim, o cara, ele realmente veio aqui, ele conhece um pouco da empresa, ele sabe o que é. Claro que você não vai chegar falando, né? Sim, Mas você vai procurar um meio ali de você entrar nisso. entrar nisso, entendeu? E eu já consegui um emprego através disso, porque o cara falou assim, pô, legal que você entrou no site e você olhou lá qual é a empresa, o que que ela, qual é o ramo dela e tal. Aí ele falou assim, muito difícil uma pessoa que faz isso, porque a pessoa ela só quer o emprego, Só quer emprego. ela não quer trabalhar. Essa técnica, não é técnica, eu acho que todo mundo deveria fazer. Quando você quer entrar numa empresa, a empresa X chamou. Primeiro, antes da empresa X te chamar, você precisa saber que você entregou lá. Porque antes eu entregava, quem chamava, eu não sei nem que empresa que era. E bora, vamos lá pra entrevista. Chegava lá e ia. E aí o que acontece? Quando você realmente estudou a empresa, você sabe investimento, não precisa se decorar a visão, você precisa entender o propósito da empresa, o que ela faz. Entender o cargo ou função que você estará, o que precisa ser feito e o que geralmente se faz. Então, na hora da entrevista, quando o entrevistador fizer as perguntas, você já sabe, já tá no seu cerne, já tá naquilo que você já sabe fazer. Então, por isso que fica fácil. Aí ele vai lá e fala assim, por que eu devo contratar você e não o outro que tem, sei lá, mais qualificação que você, estudou mais que você? A pessoa fala assim, porque eu também preciso do emprego. Ué, aí Preciso do cai, por exemplo, para menor aprendiz, eles geralmente fazem essas perguntas, né? Por que eu tenho que contratar você que não tem experiência? Primeira coisa, porque eu preciso de experiência. É fato. Segunda coisa, eu preciso trabalhar. E eu estudei para isso. Então, assim, se de repente não for agora, outro dia eu vou voltar aqui, porque é aqui que eu quero estar. Então, quando você cria essa conexão com o entrevistador, isso não é jogada. E não tô nem falando de persuasão. É uma das leis da persuasão, leis do poder também. Você já viu 48 leis do poder?
Olha, leia. É? É perigoso, mas leia. Mas é muito bom. Mas assim, não falando de persuasão, falando por que você tá lá. Você tem um propósito. Eu não quero estar lá só por causa do dinheiro. Eu quero estar lá porque ali é minha paixão. Sim. É aquilo que eu gosto de fazer. Quando eu fui chamado para trabalhar no colégio adventista, para mim foi assim, eu tava trabalhando numa empresa X, gostava de trabalhar lá também, porque eu trabalhava com informática, eu sou apaixonado por informática. E aí falou assim, ó, surgiu uma vaga lá. Você não quer lá ver? Falei, opa, vou lá. E aí quando chegou lá, eu lembro que foi a diretora e o tesoureiro, né, que fez a entrevista comigo. Eles explicaram o que tinha que fazer, só que eles falaram assim uma coisa que ficou marcado no meu coração. Você foi muito recomendado pelo vice-diretor, porque ele te conhece. Porque você sabe trabalhar com criança. Eu já tinha muitos anos aí trabalhando com criança. Acho que somando hoje tem uns 28 anos que eu trabalho com crianças. Adolescentes e crianças mesmo, né? Crianças dos 6 aos 9, adolescentes dos pré-adolescentes dos 10. Depois vem os adolescentes e os jovens, né? Uhum. Com o Clube Desbravador e Aventureiro. Olha como desenvolve, Muita né? experiência, né? O Clube Desbravador e Aventureiro fez muita diferença na minha vida. Ele falou assim, não, o emprego é seu. Falou desse jeito. Só quero saber se você aceita. Eu falei, quando que eu começo? Por quê? Porque eu ia Boa. trabalhar naquilo que eu gostava. Eu sempre verdade. gostei de trabalhar com Isso é muito adolescentes. Trabalhar com adolescente é um desafio. Você precisa estar com a inteligência emocional lá em cima. Seu emocional tem que estar lá em cima. Porque se você não entender o propósito, não adianta você entrar na empresa. Mesmo que você goste. Você vai entrar lá só para ganhar, para ganhar dinheiro. E se eu contrato, agora eu falo lá do gestor. Se você, gestor, contrata sabendo que a pessoa só quer dinheiro, você vai perder um funcionário. Porque se alguém fizer uma outra oferta, vai embora. Vai. Né? Tem que entender o verdade. propósito da pessoa. A pessoa tem que saber o propósito da empresa para casar os dois. Que pensando que você tem, né? Que trabalha muito com adolescentes e crianças. E a minha área, né? Que área de escola, professor. Muitos professores, eles estão, talvez, com inteligência emocional não tão aguçada, né? Sim. E estão com depressão, com síndrome do pânico, né? E o caminho seria o autoconhecimento, né? Sim. Estudo a respeito da inteligência emocional. Sim. Seria essa a Seria linha muito. aí, né? Tipo, antes, né? Antes de estar com esse problema, né? Sim. Ter uma inteligência emocional bem resolvida, né? Porque depois já tem que ir no psicólogo, né? Já tem que resolver a situação. Mas antes, né? Pra alguém que é dessa área, né? Porque hoje não foi fácil, é claro, lidar com pessoas, Sim. né? Mas existe um estudo dizendo que após a pandemia ficou um pouquinho mais difícil ainda. Ficou. Então, conselho para os Ah, profissionais da pedagogia, da área educacional, qual sim. seria? Eu também me formei em história, né? Uhum. Então, assim, substituí algumas aulas, conheço alunos fora e dentro da sala de aula. Sim. Dentro da sala de aula é um tipo de aluno, fora da sala de aula é outro tipo de aluno. Para eu que estou mais acostumado fora, para mim é simples lidar. Agora, dentro da sala de aula, já é outra postura. Vamos falar pelo momento que nós estamos hoje. Sim. Os professores estão aí, já tem muito tempo de trabalho. Você dá aula do quê? Eu sou professor de história também. Professor de história? Só que eu não estou atuando, eu estou na educação infantil. Certo. Então, o que acontece? Os professores entram na sala, muitas vezes já estressado por coisa de casa, por conta do trabalho mesmo, que é árduo. Você lidar ali com o adolescente realmente é difícil. A primeira coisa que tem que fazer é o autoconhecimento. E segunda coisa, tem que entender que a felicidade, sua motivação não vem dos outros. A sua automotivação não vem dos outros. Eu apliquei uma outra metodologia Aí depois eu chamada... vou assistir para gravar essa. Sua automotivação não vem dos outros. Não vem dos outros. Eu tive muita resiliência para poder mudar mudar minha cabeça, fazer uma transformação mesmo. Uhum. O que acontece? Eu apliquei algo que a gente usa nos desbravadores, chamado passocola. Socorro. Passocola é algo que quando você está perdido na mata, você vai lá, passa pela mata, ou perdi, não sei onde eu estou. Aí tem todo um checklist do passocola. Cada sigla é uma atitude. Então você tem que parar, você tem que analisar o estado que você tá, você tem que orar, porque tem muitas coisas que a gente consegue fazer sozinho.
Outras coisas, só Deus que vai fazer por você. Então, na hora de parar, é parar. Literalmente, para e senta. Opa, o que tá acontecendo comigo? Quem sou eu? Aí você vai fazer um mindfulness, né? E aí você vai rever o que você é, o que você tem. Você vai olhar todo o material que você tem, se você é didático, se você pudesse mudar a didática. Quantas vezes eu já pensei, por exemplo, eu vou dar uma aula, não vou dar aula dentro da sala de aula, eu vou lá pra rua. Cara, isso traz uma mudança na cabeça do adolescente, ele vai lembrar isso pro resto da vida. Teve uma vez que quando o menino, que é pequeno, sempre fui, quando o menino, a professora falou assim, olha, hoje a gente vai ter aula no jardim da escola. Eu estudava na Unicamp. E assim, foi uma aula bem diferente. Tudo que ela falou, ela ditou. A gente odiava ditado, porque a gente escreveu muito errado, né? Escola pública já viu. Então, É verdade. mas aí o que acontece? Mas aquilo ficou marcado porque foi uma coisa diferente. Se você traz algo diferente pro adolescente, por mais que seja aquele mais serelepe, eles vão parar. Opa, que esse negócio estranho, diferente, eu não vi. Cada aula ser algo diferente, é difícil de fazer cada aula, mas uma semana ou outra você fazer algo, ó, semana que vem é semana de. Aí as crianças, opa, semana de tal, então vão se preparando. O que acontece? Eles criam uma expectativa. Mas Isso é primeiro, verdade. o autoconhecimento. O autoconhecimento. Se tiver, tem muitas palestras de motivacional que você pode ir, que é gratuito. Eu já fui em algumas palestras de inteligência emocional que foi gratuito, que foi assim, fantástico, foi assim, libertou minha vida. Aí eu conheci outros livros que lá foi citado, que eu falei assim, eu não gosto de ler, professor de história, hein? Eu não gosto de ler. Tá E aí o que bom, hein? acontece? Eu tive que aprender a gostar de ler. Antes eu falava assim, eu leio na força do ódio. Porque eu tinha que aprender que a inteligência vem se a gente busca, né, o conhecimento. Depois eu comecei a entender que não é só a busca pelo conhecimento, é gostar. Agora estou começando a mudar para um hábito, né? Tanto é que na minha bolsa eu tenho se você abrir a bolsa, tem um livro lá, né? Então o que acontece? Foi me falado um livro chamado Resiliência e um livro chamado Antifrágil. Eu falo um pouco desses livros dentro do meu canal, né? Eu sempre falo, porque é um livro que me transformou. Então, para os professores que têm essa dificuldade, que realmente é duro, eu vejo professores chorando, sai da aula chorando, não aconteceu nada. Mas aquele dia não tá bom, eu pergunto, vai ler, vai respirar, vai gritar, vai tirar isso, mas lembre que a motivação não vem dos outros. A motivação tem que vir de você. Aí que entra a questão de Deus. Porque muitas coisas a gente consegue. Outras coisas só Deus. Então é a hora da gente chegar, falar, Senhor, não consigo mais. Mostrar que nós somos totalmente dependentes dele. Aí a paz, o amor, o Espírito Santo passa sobre nós, aquilo nos limpa a alma. Dá uma choradeira, mas aquilo limpa a nossa alma. E a gente vai no outro dia, bem. Todos os dias, você pode passar lá, se você tiver coragem. Você também, Oswald. É que vocês trabalham muito, não dá tempo, mas todo dia que vocês passarem na frente do colégio onde eu trabalho, vocês vão ver com a mesma dinâmica, sorrindo para todos, cumprimentando todos. Porque eu penso que ali tem pessoas feridas, tem pessoas tristes, tem pessoas que têm problemas que nem eu, mas está buscando um lugar de alegria, um lugar de alento. Vários pais já passaram lá, eu passo aqui para receber o seu bom dia. Eu não falo isso por alto ego, não. Eu falo isso que eu falo assim, isso funciona. Quando a gente não busca a motivação nos outros, busca a motivação que vem de Deus, a gente transmite para as pessoas essa alegria que Deus nos dá. Isso é muito bom, né, Vitor? Assim, você ter essa disponibilidade de você transmitir essa alegria, essa energia para as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que, por mais que você transmita o bem, infelizmente tem pessoas que é o tal de você brilhar muito, né? Você começa a Sim. brilhar muito, parece que o brilho seu, por você ser assim, diferente, né? Isso ofusca o olhar das pessoas que vivem no escuro, né? Sim. Mas assim, eu penso também, eu sei porque eu já fui muito atacado por isso, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou sempre positivo, sou alegre, gosto de sorrir bastante, Sempre te vi assim né? mesmo. Sabe, eu sempre sou eu assim. Meu pai me ensinou a ser assim, eu gosto de ser assim. E graças a Deus, sabe? Eu vejo você contando isso pra mim, eu acho bacana, porque eu me vejo muito nisso.
Porque o legal é quando alguém chega em você e fala, pô, eu vim aqui porque eu gosto de bater papo com você. Você é uma pessoa que me motiva, sabe? Eu já escutei isso já. Isso é bom, E, meu, reconfortante. pra mim isso é muito bom, porque é legal porque quando eu escuto isso, né, não é pro meu ego aumentar, mas porque eu fiz alguém feliz. Sim, Porque o meu jeito de ser ajudou alguém. É o quê? É você fazer o mundo ao seu redor melhor. sim. Né? É o que você faz, é o que a gente tem que fazer, né? Ô, Victor, partindo pro final, já antes da gente partir pro final, que eu sei que você tem uma palestra aí logo logo, tô interessado nela. Antes de você divulgar a sua palestra, não tava no nosso escopo aqui, mas a gente começou a falar sobre inteligência, né? Emocional e tal. Como você está lidando, já chegou a lidar ou não, com essa questão da inteligência artificial no trabalho, né? Porque assim, como eu estudo a área de TI, então eu uso a inteligência artificial todos os dias, praticamente. Inclusive, hoje eu usei bastante pra fazer umas Sim. coisas aí. Me ajuda, Adianta algumas coisas? me ajuda muito, né? Mastiga muita coisa, né? E a gente tem ouvido pessoas falarem, ou ficar com medo, né? Ah, a inteligência artificial veio para tirar o emprego de muitas pessoas. A tecnologia, mais voltada para a inteligência artificial. A gente vê algumas coisas realmente acontecendo. Por exemplo, pedágio, praça de pedágio. Você vê lá que tem cabines, a quantidade de cabines continua, mas a quantidade de pessoas diminuíram. Sim. Eu fui fazer uma viagem agora há pouco tempo atrás, passei praticamente em quase 10 pedágios e todos eles tinham a função, tinha duas cabines destinadas para quê? Para você ir lá, você sozinho apertar o botão e escolher o crédito ou débito. Legal. E ali tinha uma pessoa trabalhando, né? Mas tinha outros que tinham outras pessoas. Enfim, atendimento, telemarketing mesmo, que eu e você Sim. trabalhamos, a gente sabe que a IA, né? Você consegue fazer o atendimento pelo seu WhatsApp. Sim. Eu já estudei sobre isso já. O chatbot. Chatbots, né? O chatbot. Como que você tá vendo? Porque você é novo ainda, né? Sim. Acho que tem muita coisa que vai surgir. A inteligência emocional. A inteligência emocional. A inteligência artificial. Ela é uma coisa assim. Ela não é tão inteligente. Quando a gente, porque se a gente. Dependendo qual é Se for fazer, né? dependendo do que você for fazer, você vai ainda precisar fazer uns ajustes. Sim. Tem uns que já vem pronto mesmo. Eu não vejo isso um problema, a não ser que você deixar que ela faça sempre tudo por você. Eu vi muitas pessoas, eu preciso fazer tal coisa e busca na inteligência artificial. Eu preciso fazer outra coisa, busca na inteligência artificial. Hoje, se você pagar um X valor, você faz até livro pela inteligência artificial. Você paga lá pra pessoa, você só dá o título. A pessoa monta o livro, coloca o seu nome, patenteia tudo, foi você que escreveu. Então, assim, para algumas pessoas isso pode se tornar perigoso. Porque a pessoa vai ficar o quê? Sempre recluso. Só deixando a inteligência. Aí a própria inteligência fica para trás. Me lembrou um filme. Eu não vou lembrar o nome. Um filme de robozinho. Há muito tempo atrás. O Wall-E. Alguma coisa. Wall-E, né? Wall-E. Então, o pessoal, eles eram pessoas normais. Então, aí eles sentavam numa cadeira e tudo ia pela inteligência lá da nave. Então eles começaram a ficar mais obesos, eles não conseguiam pisar mais no chão, eles só ficavam ali. Então, se aquilo, se isso continuar fazendo por mim, eu vou ficar estagnado. Aquilo que eu não uso vai atrofiar. Vai atrofiar, com certeza atrofia. Atrofiar o Então, cérebro. assim, quer usar, para quem usa inteligência artificial, use com sabedoria, não use para fazer tudo. Porque se você usar para fazer tudo, alguma coisa em você vai ficar para trás. Por mais que você leia, por mais que você estude. Porque eu sou uma pessoa que pensa em desenvolvimento pessoal. Depois o desenvolvimento profissional. Depois que você está desenvolvido aqui, eu consigo ir pro lado profissional. Se eu deixar a IA fazer por mim, eu não vou desenvolver o pessoal de jeito nenhum. Tá certo. Eu me lembrei de um professor de história também, que estava na função desse diretor, e ele mencionou o seguinte, né? Estava no estágio lá fazendo. Olha, o que me pega hoje é que, apesar de a gente ter tantas facilidades, a informação bem democratizada, né, um acesso fácil, apesar de tudo isso,
não consigo enxergar os adolescentes se aproveitando disso, se apropriando disso, né? Para o seu crescimento pessoal, né? Sim. Seu desenvolvimento pessoal, né? Ele percebeu isso. Ele estava angustiado por conta disso, né? Sim. E problemas das escolas continuava do mesmo jeito e não via uma melhora assim significativa. Entendi. Talvez o uso correto, né, que eu faço com as informações, a maneira que eu lido com a informação, que talvez não esteja tão Adequada. bem adequada, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado mesmo, porque senão, por exemplo, criança não tem a noção da consequência depois. Ela pode fazer isso lá desde os seus quinto ano, fala que não, mas tem gente do quinto ano que já mexe em inteligência artificial. Mas do sexto ano até o ensino médio, a pessoa levar todo esse tempo usando a inteligência artificial, quando ele terminar o ensino médio, dificilmente ele vai entrar numa faculdade. E não por incapacidade, é porque ele não treinou o seu cérebro para isso. Ele treinou uma inteligência artificial. Só que quando ele for fazer prova, precisar fazer ali uma redação, cadê a inteligência? Aí ele sumiu. O que tinha, atrofiou. E a leitura faz toda a diferença. É diferente quando tem muitas pessoas, por exemplo, eu entrevistei jovens já indo para faculdades do ensino público, que todo mundo fala que ensino público é ruim, é isso, mas assim, não interessa onde você estudou, interessa quem você é. Me perguntaram também sobre faculdades. Essa faculdade é melhor, essa aqui é pior. Eu falei assim, não tem isso. Eu estudei numa faculdade que nem todo mundo conhece. E eu achei a faculdade fantástica. Se eu pudesse falar, eu não falaria. Porque foram 5 semestres. Todos os semestres eu fiz um TCC. Não foi só... o TCC você vai construindo, você vai criando, né? Até o final do curso e você apresenta ele, a tese que você estudou, de quem que você pegou. Todo semestre era um TCC. E assim, era corrido, porque já no início do semestre já mostrava o que a gente precisava estudar para onde a gente precisava concluir. E eles não vão atrás na faculdade. Para quem está acostumado o professor que faz o grupo, não, vocês têm que fazer o grupo, né? Então a gente vai correndo atrás, vai fazendo, e assim, não importa onde você estuda, importa o que você vai fazer com o estudo. As empresas hoje não interessa se você vai estudar numa Unicamp, numa USP, uma USF, numa Uniaselv, numa Unip, não interessa qual. Interessa se você vai resolver o problema dela. Se você resolver o problema dela, você está contratado. Agora, se você tiver 10, 5 mil diplomas e não resolver, você é inválido para eles. Tá certo. O importante é você resolver o problema. O importante é resolver o problema. A gente estuda para isso, né? Para ajudar as empresas a resolver o problema e melhorar, né? Sim. Sempre, cada dia. Victor, queria agradecer você aqui, esse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Para mim foi de grande ajuda, porque eu ainda vou buscar outras empresas para trabalhar. Já peguei algumas dicas com você. Eu também. Né? É uma conversa de alto nível. Claro, com certeza, né? E você que tá aí, espero que você tenha aproveitado, porque esse, como o amigo Pedro falou, é um papo de alto nível, para que você possa se preparar para o mercado de trabalho. É difícil? Pode ser, mas não é. Se você se preparar, como o Victor falou, se você se buscar o autoconhecimento, isso já é primordial para você estar preparado para o mercado de trabalho. Victor, eu sei que você vai ter uma palestra, mas antes de falar a sua palestra, eu quero que você deixe aí os seus canais, seu Instagram, pessoal, e mande um abraço. Tá bom. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre bom falar daquilo que a gente tem paixão. É verdade. Porque quando a gente fala com paixão, a gente consegue descobrir pessoas que teve a mesma dificuldade que você e vira a chavinha e fala assim, poxa, se essa pessoa conseguiu resolver, eu também vou conseguir resolver. Bom, meu Instagram é Jades Gestão, Jades, sem o E, Jades Gestão, que inclusive eu tive que mudar, eu tive que fazer outro Instagram, porque o que estava lá era para uma outra coisa. Aí o que eu fiz, eu só tirei o que tinha e comecei a fazer outro. Daí a gente vai aprendendo sobre mídia social. Isso é verdade. Tive consultorias para isso, né? Então, assim, quer crescer? Tem que ir atrás de profissionais que entendam aquilo que você quer crescer. Então, me deram bastante dica. Eu tive que fechar o outro Instagram para quem me seguia no outro Instagram. Quiser seguir nesse, está aberto. Aí é só seguir. Eu falo muito sobre a gestão de pessoas, né? A sua gestão pessoal.
Como Conseguindo. você pode se sentir como você pode ser um profissional extraordinário. Eu tenho um curso de profissional extraordinário, Sério, né, que não tem a bacana. ver com puxa-saquismo, não. Tem a ver com ser extraordinário no trabalho, entregar resultado além do esperado, né? Então, assim, é muito importante isso também, né? Então, tem também o meu WhatsApp, tá no meu Instagram, na bio. Se quiser, pode clicar lá, você vai cair direto no meu canal lá, né? Pode procurar. Precisar de ajuda nessa parte profissional, gestão de carreira, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, pode chamar mesmo. Pode chamar lá. Maravilha. Ô, Jades, e essa palestra aí, ela vai ser como? Aberta? Como é que vai ser, assim? Bom, essa palestra eu decidi trazer por conta de muitas dores. Assim, são muitos adolescentes que têm muitos problemas. E jovens também que estão perdidos no mercado de trabalho. Eu percebi que dentro dessa pesquisa de 2 anos, tinha jovens que tinham se formado na faculdade depois de 5 anos e ainda estava pulando de emprego para emprego, Nossa. mesmo sendo bons. Vi jovens dentro das faculdades pulando de curso para curso. Então eu falei assim, poxa, eu preciso dar um jeito de criar algo que possa ajudá-los. Foi aí que veio a ideia de fazer a metodologia 3C, né? Essa palestra vai ser ministrada lá no Colégio Adventista de Campinas. Qual é o público? É para pessoas você que é jovem, você que está aí no ensino médio, você que é um pai, uma mãe que queira transformar a carreira profissional do seu filho sem impor, eu vou falar sobre carreira imposta, que é quando a gente impõe a carreira sendo que não é aquilo que a pessoa quer. A pessoa acha que é aquilo porque, não, minha mãe tem mais visão, meu pai tem mais visão, acho que eu vou estudar isso. Quando chega na metade do caminho, já quer desistir do curso. Você perdeu tempo e perdeu recurso. Então, para que isso acabe, eu trouxe essa metodologia que deu 100% certo. Todas as pessoas que aplicaram deu muito certo. Eu acho que é válido, né, repartir com as pessoas, né? No Instagram tem um link que vai direto pro grupo. Nesse grupo tem uma pré-inscrição. Só me chamar lá, você vai entrar no grupo, vai achar meu WhatsApp, me chama lá que a gente faz a pré-inscrição pra gente poder, para vocês participarem da palestra. A palestra vai ser agora nesse dia 22, quinta-feira agora, 22/5, vai ser às 8 horas da noite, lá no auditório do Colégio Adventista de Campinas. Maravilha. Essa palestra, ela vai ser aberta, então. Assim, tem que fazer inscrição. Tem que fazer inscrição, tem um valorzinho lá, um valor simbólico, Simbólico. né, da palestra. É mais para trazer mais conforto para quem vai estar lá, a gente vai Tá ter uns certo. brindes. Uhum. A gente vai ter uns brindes lá que vai ser interessante para cada um deles. E tudo tem a ver com transformação, Tá né? certo. A mudança da mentalidade. Eu acho que para quem quer buscar um alto performance, quem quer buscar um crescimento, né? Todas essas palestras, livros, tudo assim que agrega a vida da pessoa é muito válida. Sim. E acho que vale a pena fazer esse investimento pessoal para poder adquirir esses resultados, né, Vitor? Sim, sim. Eu tenho certeza que a pessoa que for lá vai ter. Não é porque sou eu que vou fazer, é porque é uma coisa que eu testei e deu certo, né? Então, se deu certo para pelo menos aí uns 100 pessoas, por que não vai dar certo para 1, 2, 3, 10, mais 100, mais 200, né? É só aplicar, não tem segredo. É só você fazer aquilo que está lá que você consegue chegar lá. Não é a fórmula mágica. Hoje a gente vê muitas fórmulas mágicas. Se você responder isso e aquilo lá, você ganha dinheiro aqui. Se você assistir o vídeo ali, você ganha aqui. Tem pessoas que fazem live, eu tava vendo minha esposa, tava mostrando pra mim. Tem pessoas que fazem live e esse é o trabalho. É um trabalho. Se eles encontraram um meio de estar felizes, isso é um trabalho. E aí, eu perguntei pra ela, e o que essa pessoa tá ensinando? Eu falei assim, pô, né? Vai que eu quero aprender. Aí, não, a pessoa só fica lá falando, nada. Aperta o botãozinho, aperta o botão. Eu falei, gente, aí não. Entendeu? Então, assim, invista naquilo que vai te trazer retorno. Isso vai fazer uma grande diferença. Tá certo, é isso aí. Bom, Victor, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. É sempre um prazer receber você, né? Você é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo. E foi até legal a gente fazer esse encontro aqui, porque já fazia um bom tempo que eu não te via, né, meu amigo? Faz tempo. A vida, como você falou, a vida é nossa corrida, né? A gente tem que se ver mais. Se vê mais, né? A gente mora na mesma cidade, né? Sim. Mas meio que aos extremos, porque Campinas é grande pra caramba. Grande. Né? Você mora numa extremidade, eu moro na outra, Sim. e pra gente se encontrar é um pouco difícil.
Pedro, quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade também. Um abraço pra minha esposa, né? Tá aqui. Um Amém. abraço pros meus filhos também. Amém. Também deixa um abraço pra minha esposa. Você na sua empreitada nova aí, que você sabe qual que é. E Deus já tá te abençoando já, tá Amém. bom? Beijo Amém. pra você, amor. Bom, Vitor, quer mandar um abraço pra mais alguém? Quero sim, quero mandar um abraço pra esposa, pros meus filhos que têm trabalhado muito comigo, né? Eu tenho dado muito trabalho com eles, para eles com relação à empresa, mas eles têm me ajudado demais. Minha esposa é muito compreensiva, tudo que eu vou fazer ela apoia. Ela muitas vezes que faz meu look, né? Os filhos dão palpite, ó, já passou perfume, já fez aquilo. Então assim, eu quero mandar um abraço pra eles, que eles têm me apoiado bastante. E muitos amigos também do colégio que têm olhado meu canal, têm me dado inspirações, têm me ajudado bastante. Mas o meu abraço especial vai ser pra minha família hoje, minha esposa e meus filhos. É isso aí. Bom, gente, é isso aí. Que você possa ter aproveitado o nosso bate-papo aqui. Se você gostou desse conteúdo, achou relevante para sua vida e você acha que para outras pessoas também isso vai ajudar, vai agregar, compartilhe esse vídeo. Vai lá e manda para uma pessoa especial que você vê que de repente já está patinando na vida, numa carreira, um trabalho, ou você vê uma pessoa que precisa ter um crescimento profissional, talvez ela não está enxergando e aqui você viu dicas importantes para isso. Compartilhe para essa pessoa, sua família, para seus amigos, porque quando a gente aprende algo, a gente não pode reter, a gente tem que expandir, porque o conhecimento, as dicas, ela não pode ser só pra gente, ela tem que ser para todos. Por isso que a gente decidiu trazer aqui o Victor, né, para dar essas dicas importantes para ajudar pessoas que com certeza fez na vida de muitas pessoas que ele passou e vai fazer também a diferença na vida de muitas pessoas que vai assistir esse vídeo também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. De repente você acompanhou o vídeo até aqui e não é inscrito. Clique para se inscrever. E se você gostou desse vídeo e acompanhou até aqui, deixe seu joinha também. Não esqueça das nossas redes sociais. Só o TikTok que a gente não tá postando nada lá porque tivemos um problema aí com a questão do acesso. Estamos tentando aí voltar de novo. Mas no Instagram, a gente tá com o canal lá tranquilo, se inscreve lá também. Melhor, segue a gente também lá, porque lá a gente dá dicas dos bastidores aqui do canal e de quem é os próximos convidados. A gente dá sempre spoiler lá, tá bom? Meu amigo Edivaldo, obrigado aí mais uma vez por ter dado esse apoio pra gente. Pedrão também, obrigado aí. Agradeço a oportunidade. E Deus te abençoe e um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.